Nós vamos ainda adiar mais um pouco o nosso estudo em Levítico, que eu planejava começar semana que vem, mas não vamos. Vamos começar na outra ainda. Então, os irmãos já se preparem lendo. Quantos já leram o livro de Levítico aqui? Já leram? Estão lendo? Bacana. Leiam mesmo para a gente aproveitar bem. O estudo será rápido em Levítico, porque é um livro pequeno. Não é um livro muito grande, não tem grandes dificuldades, mas muito interessante. Então, sem ser na próxima quarta. Na outra, começamos então o estudo de Levítico. É um estudo que desafia a uma vida cristã mais profunda, mais autêntica. O livro de Levítico é um livro assim, que nos desafia essa vida cristã de santidade. Santidade é uma palavra que está meio fora de moda, ou pelo menos a gente não tem usado muito essa palavra. Mas esse tema é um tema que está sempre presente na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. O que Deus requer de nós, viver inteiramente para a glória dEle. Aí está a nossa felicidade. Então nós podemos dizer que Levítico é um livro que nos ensina a sermos felizes, de fato. Né? O conceito de felicidade hoje está tão raso, tão superficial, mas a palavra nos conduz a refletir de forma mais profunda sobre a vida, sobre o plano de Deus para nós e como nós podemos vivenciar esses planos de Deus com mais profundidade, experimentarmos essa vida abençoada que Deus tem para nós. Então, o livro de Levítico é nessa linha aí. Quando Deus deu as leis para o povo, Ele deu as leis com o sentido de que o povo tivesse orientação para servi-lo. E servindo a Deus, eles fossem realmente abençoados. Amém? Hoje nós vamos em Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. O que precisamos em tempos difíceis? O que precisamos em tempos difíceis? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus abençoe, queridos, até aí a leitura da sua palavra e fale aos nossos corações mais uma vez. Amém?
O que precisamos em tempos difíceis? O que precisamos em tempos difíceis? Todos nós temos tempos difíceis na vida. Esses tempos difíceis podem nos equipar ou podem nos levar à ruína. Tudo depende do modo como reagimos a eles. Eles virão. Eles virão. Tão certo como agora você respira, você esteja certo de que os dias difíceis virão. A gente não gosta muito de falar sobre isso. Aliás, ultimamente, a gente tem ouvido muito falar sobre tempos difíceis, né? Mas a verdade é que a gente não gosta muito de refletir sobre eles. Tempos difíceis. Há um tempo em que a nossa vida vira de cabeça para baixo e a gente perde o nosso equilíbrio, a gente perde a noção, a gente não sabe o que fazer. Isso é a verdade. O que fazer em tempos difíceis? O nosso profeta, querido profeta Isaías, está vivendo tempos difíceis na sua vida. E ele está bastante perturbado por causa da morte do rei Uzias. E ao escrever o seu próprio livro, Isaías faz menção a isso, marcando um tempo. No ano da morte do rei Uzias. Por mais de 50 anos, 52 anos para ser preciso, esse rei governou o sul, as tribos do sul. E esse foi um dos reis mais bem-sucedidos da história do povo. Ele levou a nação de Israel a um período de grande crescimento, de grande estabilidade econômica, estabilidade política. E a gente se acostuma, né, com as coisas boas. E esse rei trazia muita segurança ao povo. Mas ele veio a morrer. E a história nos diz que ele sofreu a disciplina de Deus por causa da desobediência, apesar de ser um homem bem-sucedido. Isaías, então, está vivendo um tempo muito difícil, porque a ameaça de que tudo aquilo que o povo havia conquistado durante esses 52 anos poderia se perder. Quem iria suceder Uzias? Os reinos de Israel e de Judá haviam sofrido muito pela liderança de maus reis. E eles não queriam voltar a esse tempo de sofrimento. E eles estavam muito preocupados com isso. E agora? O rei Uzias morreu. Aquele que tem sido para nós uma referência, aquele que como líder tem sido para nós uma pessoa que tem trazido estabilidade, tem trazido segurança, prosperidade para a família, morreu. E agora? O que nós vamos fazer? Então, Isaías é conduzido a uma experiência com Deus. E nós aprendemos com Isaías, através desse texto, o que nós precisamos fazer em tempos difíceis. Isaías olhou, viu o trono vazio e perguntou, e agora? O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, em tempos difíceis, precisamos ver o que Isaías viu. O que Isaías viu? O texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Há duas coisas que Deus
dá visão a Isaías, ou permite que Isaías veja. Ele viu o Senhor e viu o Senhor assentado, e ele viu também o caráter de Deus. O versículo 3 diz que os anjos, os serafins, voavam de um lado para o outro e celebravam a Deus pelo seu caráter santo. Então há duas coisas que Deus leva esse homem a ver num tempo difícil. Primeiro, ele viu Deus assentado. Segundo, ele viu o atributo da santidade de Deus. Há tanta coisa que Isaías poderia ter visto em relação a Deus. Mas Deus se dá a conhecer a Isaías, ou se revela a Isaías basicamente nesses dois aspectos. A sua posição em relação ao que estava acontecendo. E o seu caráter. Qual era a posição de Deus? Ele estava assentado. Aonde? Sobre um alto e sublime trono. O que Deus quer revelar a ele? Eu estou no controle. Estou assentado num alto e sublime trono. Isaías, eu tenho as rédeas da história na minha mão. Isaías, o que está acontecendo não passa desapercebido. Isaías, eu sei que o rei morreu. Foi eu mesmo que estabeleci o tempo de vida para o rei. Eu sabia. Eu sei o que está acontecendo. A visão do Senhor na glória causou profundo impacto sobre a vida de Isaías. Quando a vida parece difícil, nós precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo. E aquilo que parece ser uma tragédia, Deus pode transformar, pode se tornar a melhor coisa da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos fala desse Deus que é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem, trabalhem conjuntamente para o nosso bem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós abundante, eterno peso de glória. A outra versão, revista e corrigida, diz que produz para nós eterno peso de glória muito excelente. Leve e momentânea tribulação. A tribulação ou os tempos difíceis têm um tempo. Ela é momentânea, ela tem um tempo. Mas o mais importante é pensarmos que Deus está trabalhando e irá transformar isso. E isso vai, no final, arredondar em eterno peso de glória. Mas para isso nós precisamos ter a convicção de que Deus está no controle. Deus está no controle, Ele está sentado no alto e sublime trono. Isaías viu a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Está se referindo ao que Deus é, não ao que Deus faz. Os seres angelicais no templo, 3 vezes eles proclamavam a natureza de Deus. As criaturas criadas pelo próprio Deus, sem pecado, tiveram o cuidado de honrar a santidade e a pureza do Senhor. O texto nos diz que eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam a santidade de Deus. Isaías finalmente entende. Uzias foi um bom rei, mas o Senhor é um Deus santo.
E somente Ele merece toda honra e toda glória. O principal atributo de Deus é a santidade. Tem dois aspectos da santidade de Deus. Um é que Deus não aceita o pecado, Deus rejeita o pecado, Ele odeia o pecado. E tem um aspecto que é o que Deus faz, é sempre o melhor. Os caminhos de Deus são sempre justos. A santidade de Deus se revela também na sua maneira de fazer as coisas. Deus não é santo apenas no seu propósito final. Ele é santo durante o processo. Porque muitas vezes a gente questiona o processo. Às vezes a gente consegue enxergar lá na frente alguma coisa boa, mas questiona o processo. Por quê? Por que passar por isso? Por que Deus permite isso? Então, naquele momento de crise, Isaías percebe, Deus está no controle. E tudo que Ele faz é melhor. E é da maneira correta e é da maneira certa. Ele é santo. E, portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esse lugar, o lugar de glória, o lugar de honra, pertence somente a Deus. E nós precisamos lembrar, sobretudo nos tempos difíceis, que Deus está trabalhando com santidade em todas as coisas e através de todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Nós temos um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, mas muito mais Ele se preocupa em promover a glória dEle. Eu penso que às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender isso. Perceba que as nossas orações sempre elas estão preocupadas com o nosso bem-estar, não é verdade? Esse é um desafio para nós em tempos difíceis. Deus transforma isso, porque eu estou mal, eu estou me sentindo mal. A coisa não está boa para mim. Quando nós deveríamos orar, Deus transforma de maneira que o seu nome seja glorificado. Isso pode gerar bem-estar ou pode não gerar bem-estar. Agora nós que somos servos de Deus, sempre vamos nos sentir bem com a glória de Deus. Essa é a verdade, não é? Sempre. A glória de Deus no final vai de alguma forma levar a gente a um bem-estar. Isaías viu Deus no alto e sublime trono, Deus tem o controle. Isaías viu a personalidade de Deus. E finalmente, Isaías viu que Deus estava presente e ativo. O texto nos diz que a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça simboliza a presença de Deus. Em diversos outros lugares na Bíblia, no Velho Testamento, aparece isso. Quando o povo se reunia no templo, havia então a manifestação da glória de Deus, e o templo se enchia dessa fumaça. Essa fumaça simboliza a presença de Deus. É a presença de Deus que enche o templo. Deus é a figura central na história, no templo. E Isaías está sendo lembrado. Uzias foi embora, mas Deus estava ali. Amém? Uzias foi embora. O nosso referência foi embora. Mas Deus fez Isaías lembrar. Isaías, eu estou aqui. Eu não fui embora. Que bom, gente. Deus nunca vai embora, né? Que bom. Deus nunca vai embora. Ele sempre está. Nós cantamos um pouco isso hoje. Deus sempre está. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso.
Nem o meu pecado pode mudar isso. É bom a gente lembrar disso. Que às vezes a gente acha que tem poder para mudar isso. Quando Deus quer estar, meu irmão, e Ele diz que vai estar, nem o meu pecado pode mudar isso. O meu pecado muda a minha percepção. Mas Deus está ali, mesmo quando eu não percebo. E às vezes os tempos difíceis tiram a lucidez da gente. E a gente acaba se esquecendo dessas verdades maravilhosas. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus continua aqui? Nem o meu pecado pode mudar isso. Que Deus maravilhoso. Que às vezes a gente acha que o pecado da gente é tão forte que a gente tem capaz de mudar isso. Se Ele determinou estar, se Ele falou que vai estar, se Ele disse que está no controle, nada muda isso. Agora, Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele faz a gente ter essa sensação de que Ele não está. Mas isso é apenas uma sensação, viu? Ele está. Já sentiu a sensação? Parece que Deus não está ouvindo a oração, parece que Ele está longe, parece que eu estou sozinho. Isso é uma sensação, meu irmão, que Deus permite a gente sentir por causa do nosso pecado, mas ela não muda a realidade de que Deus está. Eu não sinto, pastor. Meu irmão, mas Deus está. Mas como? É porque Ele falou que está. Já viu essa mania que a gente tem? Mas eu não estou sentindo. Mas Deus está, viu? Quem disse que o meu sentir ou o seu sentir vai determinar alguma coisa? A gente tem um pouco de dificuldade de entender a soberania de Deus, né? Soberania de Deus, meu irmão, ela é absoluta. Nada muda nada disso. Então Isaías ficou apavorado, porque tempos difíceis estavam ali muito próximos. O rei morreu. E Deus então revela a ele: Isaías, estou no controle, estou presente. E tudo que eu faço é certo, é justo, é santo. Amém, gente? Quando nós estamos em tempos difíceis, nós precisamos ver o que Isaías viu. Tirar um pouco os olhos dos problemas. Tirar um pouco os olhos das angústias, das decepções. Seja o que for. Seja o que for. Eu tenho conversado essa semana com algumas pessoas que ficaram desempregadas. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Pastor, saí na listona lá da empresa. Saiu uma lista violenta lá, eu estou lá. Tempos difíceis. Mas Deus está no controle. Ele é santo. E é isso que eu preciso ver. Aí a gente começa a ver a despensa vazia, começa a ver a falta de dinheiro, começa a ver um problema, um punhado de coisa, né? E foi isso que Isaías viu. Um povo desnorteado, crise econômica, crise financeira, foi isso que Isaías viu. Deus falou: Isaías, não, é essa a visão. A visão é de que eu estou no controle, a visão é de um Deus que está presente. Visão é de um Deus que está ativo. Quando nós vivemos tempos difíceis, nós precisamos ver o que Isaías viu. E nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. O verso 5 diz que Isaías agora é tomado por uma outra visão, por um outro sentimento. Isaías agora percebe a sua própria condição de pecador. Quando Isaías contemplou o Senhor no trono, santo, ativo, agindo, presente, Isaías
enxerga também o seu próprio coração. Ele imediatamente percebeu que havia problemas em seu próprio coração. Os irmãos conseguiram perceber isso no texto? Ele vai em busca ou preocupado com o povo ao seu redor. Ele é um profeta. Ele está preocupado agora com o desequilíbrio, com os problemas que vão alcançar as pessoas. Com a indiferença e a desobediência que ia passar a existir no meio do povo. Só que Deus falou, Isaías, primeiro, olha você, o seu pecado. Como Deus age, né, gente? Enquanto a gente está preocupado com as circunstâncias ao nosso redor, Deus primeiro trabalha a gente. Fala, olha, a mudança é em você. Isaías, olha para você primeiro. Eu acho interessante que os versículos anteriores, os capítulos anteriores, não falam de Isaías com algum problema de pecado. Não fala de um profeta rebelde, não fala de um profeta desobediente. Mas Isaías estava sendo tomado por um sentimento de ansiedade e de preocupação, porque os tempos eram difíceis. E Deus então faz ele enxergar o seu próprio coração. Isso é o que acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Essa é outra coisa que nós precisamos resgatar em termos de conceito, de culto. E quando eu falo culto, eu não estou pensando apenas em reunião no templo, no culto que nós prestamos a Deus com a nossa vida. Como que eu sei, pastor, que eu estou próximo de Deus? Quanto mais você enxerga a si mesmo. Quanto mais você enxerga a si mesmo. Quanto mais você tem consciência do seu pecado, das suas limitações, e consequentemente se coloca na dependência de Deus, é sinal de que você está próximo a Deus. Essa é uma verdade bíblica básica sobre culto a Deus, sobre adoração. Aproximar-me de Deus me leva a perceber a maldade e o pecado em meu próprio coração. Isaías provavelmente pensou que tudo estava bem na sua vida, até que ele viu o Senhor. Ó Deus, eu estou aqui para interceder pelo meu povo. E Deus falou, não, vamos tratar primeiro você. Mas eu? Mas eu não tenho problema, não. Quem sabe foi assim que ele se aproximou de Deus, né? E quando ele se aproximou de fato, ele viu que realmente ele tinha problema. Ele foi confrontado com a sua própria condição diante de Deus. Quem sabe ele não foi confrontado com a sua arrogância, com o seu orgulho. Quem sabe aquele confronto não produziu humildade e dependência. Porque se é algo que nós precisamos aprender em tempos difíceis, é humildade e dependência. Eu tenho na entrada da minha casa um pequeno jardim. Eu estou lutando lá para transformar ele num jardim. E aí a gente fez lá uma pequena reforma. E de vez em quando eu me assento lá e vou curtir lá aquele pequeno espaço. Eu adoro planta, adoro verde. Mas não tem uma vez que eu sento lá que eu não vejo uma erva daninha que eu preciso arrancar. Não tem esses dias, eu arranquei algumas ervas daninhas lá e deixei elas para secar lá no canto. Elas ainda estão lá. Hoje eu sentei, antes de vir para cá, 10 minutos falando com um amigo no telefone, sentei lá. Quando eu olho para baixo, está lá, as ervas daninhas de novo. Falei, mas eu arranquei esses dias, a outra está aqui.
E o orgulho, gente, e a soberba do coração é igual a erva daninha. Você tem que arrancar todo dia. Senão o jardim fica feio. Todo santo dia. É incrível. E o Zaire, nosso irmão, prometeu para mim, e eu vou cobrar dele, que ia pôr veneno e ia acabar com o negócio. Não acabou, não. Nem o veneno acaba com a erva daninha. Não, pastor, vou bater um veneno lá, só vai ver, vai ficar jóia. Falei, não ficou não, meu irmão, quero meu dinheiro de volta. Ele não está aí hoje não, né? Deve estar só ouvindo, vou ter que pegar o dinheiro de volta, propaganda enganosa. Melhorou, mas a erva daninha está lá, todo dia tem que agachar. Às vezes a gente pensa assim, né, meus irmãos, não, eu estou preparado para os tempos difíceis. O problema da crise é o outro, é ele que gerou a crise. Mas aí a falta de confiança, de humildade, acaba atrapalhando tudo na nossa vida. Quando a gente está em humildade, fica tudo mais fácil. Não é verdade? Em humildade fica tudo mais fácil. Independência de Deus fica tudo mais fácil. Isaías não gritou, ai do meu vizinho. Ele gritou, ai de... ai de mim. Isaías não gritou, ai do meu povo, Senhor. É maravilhoso essa saúde espiritual de Isaías. Enquanto não formos capazes de ver os nossos próprios fracassos e a nossa necessidade de arrependimento, não seremos limpos. Quanto mais cedo nós formos limpos com Deus acerca da nossa própria condição, mais cedo veremos nosso tempo de inatividade tornar-se em atividade. Amém? Isaías viu a Deus no controle, Isaías sentiu a sua própria condição de pecador, mas o melhor, Isaías sentiu a purificação de Deus, a limpeza de Deus. Versículos 6 e 7. Deus não apenas apontou o pecado, mas ele limpou o pecado. Um anjo veio com a brasa viva do altar. Isso simboliza o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais o pior que temos em nós vai aparecer. Mas quando nós lidamos com essa realidade, à luz da palavra, nós nos arrependemos e experimentamos a purificação de Deus, e nós vamos receber tudo que Deus tem para nós. Que processo? Básico. Esse é o beabá da fé, mas às vezes tão negligenciado. Deus levou o profeta para o beabá. Como que o profeta vai lidar com os tempos difíceis? Primeiramente, profeta, vamos tratar de você. Vamos fazer uma faxina no seu coração. Em tempos difíceis, nós precisamos ver o que Isaías viu, precisamos sentir o que ele sentiu, e nós precisamos dizer o que ele disse. Versículo 8. Qual foi o desfecho dessa experiência com Deus? Versículo 8. Leia, por favor, para mim. Qual foi o desfecho dessa experiência em tempos difíceis? Olha o que o texto diz. Depois disto, o quê? Depois que você me viu no controle, depois que você foi transformado, limpo, você então agora ouviu a minha voz. O que essa voz dizia? Há uma pergunta. Isaías, você quer fazer parte da solução do problema?
Você está disposto a ser resposta da sua própria oração? Porque às vezes nós oramos pedindo, às vezes, para trabalhar os tempos difíceis, mas não nos dispomos a ser resposta da nossa própria oração. Não é verdade? Deus trabalhou o coração de Isaías, preparando ele para ser a resposta da própria oração. Nós queremos salvar o mundo, queremos evangelizar os nossos amigos, os nossos familiares, oramos por eles, mas nos dispomos a ser resposta da nossa oração? Não é? E foi isso que Deus fez. Logo que Isaías recebe o seu coração limpo, ele ouve o chamado do Senhor para o serviço. E ele então pode responder: eis-me aqui. Acabou o tempo de lamúria, acabou o tempo de braço cruzado, eu estou pronto para servir. Estava terminando o tempo de chorar pela morte do rei. Tem tempo de chorar pelo problema. Tem tempo de lamentar. Deus, na sua misericórdia, dá um tempinho para a gente chorar. Aí ele vem e diz assim: enxuga as lágrimas, levanta, que você é parte da solução. Eu é você. Isto é o que nós precisamos dizer em tempos difíceis. Colocamos tudo que nós temos no altar de Deus. Tudo aquilo que é mais importante para nós e em nós. E nós apresentamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Primeiro, Isaías disse: eis-me aqui. Segundo, Isaías disse: eu estou disposto. Isaías não só disse ao Senhor da sua disponibilidade, mas ele disse que estava disposto. Senhor, eu estou aqui para fazer o que queres, e eu estou disposto a fazer o que quiseres. Envia-me e deixe-me fazer o que queres que eu faça. Opa, não. Senhor, envia-me para que eu faça o que o Senhor quer que eu faça. Tem sentido isso, irmãos? Não é assim que às vezes a gente tem a tendência de orar? Senhor, estou pronto. Espera aí, essa é a primeira parte. Você está pronto? Estou liberado para servir, para trabalhar. Mas deixa eu fazer do meu jeito. Não. É do meu jeito. Nós não vamos entrar aí nos detalhes, mas você vai ver que a missão que Isaías tem não é fácil. Porque antes daquele povo aceitar a mensagem de Isaías, eles iriam ter um longo tempo de rejeição. Então imagine só. Senhor, eu estou pronto para ir, para fazer o que o Senhor quer. Então Deus disse a ele: então tá bom, você vai pregar e eles não vão aceitar. Você vai pregar, mas eu vou endurecer o coração deles para eles não aceitarem. E aí, gente, como é que faz? Oh, Deus, espera aí. Eu estou até pronto para ir, mas eu queria resultados melhores, eu queria... Que negócio é esse? Não, vai e prega. Eu não gostaria de estar na pele de Isaías. Mas, por outro lado, meu querido, não teria melhor lugar para estar. Ou não tem melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Essa é a maneira que nós podemos transformar tempos difíceis.
estejamos disponíveis para o Senhor. E que aquilo que venhamos a fazer seja agradável a Deus em tudo. E tenhamos a certeza de que Ele vai abençoar a nossa vida e vai nos usar para a sua glória. Amém. Como eu vou agir em tempos difíceis? Primeiro, olhe para o lugar certo. Sinta as coisas certas. E fale as coisas certas. 3 coisas tão básicas, né? Olhar, sentir e falar. O processo de transformação da crise começa aí. Começa comigo. Seja em que área for o tempo difícil que você está vivendo. Pode ser um tempo difícil na área financeira, pode ser um tempo difícil na área relacional, pode ser um tempo difícil em todos os aspectos que você pensar. A solução vem com você. Quando você olha como Deus quer que você olhe, quando você sente que Deus quer que você sinta, e quando você fala aquilo que Deus quer que você fale. Os tempos difíceis sempre virão. Você pode contar com eles da mesma forma como você pode contar com o nascer do sol e o pôr do sol todos os dias. No entanto, quando eles vierem, você pode encurtar a sua duração e a sua gravidade. Basta ver o que Isaías viu, sentir o que ele sentiu e dizer o que ele disse. Um coração centrado, um coração limpo e um coração que se rende. Rapidamente encontra o caminho para sair da crise. Que Deus nos abençoe.